Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e nessa nossa aula de agora sobre geometria, continuando nosso assunto de geometria, nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, né? A área daquelas figuras que nós temos estudado nas últimas aulas, retângulos, quadrados, losangos, triângulos, circunferências, setores de circunferência. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, entender como é que calcula a área, ou seja, o quanto uma figura preenche do espaço, tá? Vamos começar pelas primeiras figuras, pelos polígonos. As duas figuras mais tranquilas para a gente calcular a área são o retângulo e o quadrado, né? Você deve ter lembrado lá já da escola, lá quando você aprendeu sobre o retângulo e o quadrado. Retângulo é uma figura com 4 lados, formando ali 90 graus nos seus ângulos. E aí, se esse retângulo tem base A e altura H, a área do retângulo é dada por A vezes B, comprimento vezes a altura, tá bom? E o quadrado é um caso particular de um retângulo, né? Um quadrado, ele é um retângulo com todos os lados iguais. Portanto, qual que é a área do quadrado? A vezes A ao quadrado, tá bom? Bom, outras figuras que são importantes agora, além do retângulo e do quadrado, que são mais tranquilas, é o paralelogramo e o losango. Paralelogramo é como se fosse um retângulo meio entortadinho, né? O paralelogramo, ele tem 2 lados paralelos aqui na horizontal, 2 paralelos aqui na vertical, né? Na diagonal, assim, dessa forma, né? O paralelogramo tem lá o seu comprimento, a gente pode pensar como esse lado como sendo um comprimento, e tem a altura, né? A altura sempre tem que fazer 90 graus com o outro lado. Pois numa situação como essa é a base, essa é a altura, esse é o comprimento, essa é a altura, a área do paralelogramo é dada muito parecida com a do retângulo, A vezes H. Comprimento vezes altura. Não é vezes lado, né? Lá no retângulo era lado de cá vezes o lado de cá. Mas aqui a gente não pode fazer isso, né? Não dá pra gente fazer a área como sendo esse lado vezes esse, né? Tem que ser a área vezes a altura, fazendo 90 graus com ele. O losango, ele é um caso particular de um paralelogramo, né? Então você poderia até calcular a área de losango como nós fizemos o paralelogramo. Acha lá o tamanho de um lado, vê qual é o tamanho da altura dele com relação a esse lado e faz o cálculo. Porém, o losango tem uma facilidade. O losango, né, que está na nossa bandeira do Brasil, ele tem lá 2 diagonais, as diagonais que fazem 90 graus, não é? Uma diagonal que nós chamamos de diagonal maior, uma diagonal menor, né? Maior que a outra, né? A maior e a menor, a gente denota assim, né? D maiúsculo para maior, D minúsculo para menor. E aí a gente fala que a gente pode provar que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Isso pode facilitar para a gente em algum exercício. E por fim, sobre quadriláteros, um outro quadrilátero importante para a gente saber calcular a área é o trapézio, tá? O trapézio, ele não é um paralelogramo, né? Ele só tem 2 lados paralelos, os outros 2 não são necessariamente paralelos, como a gente pode ver nessa figura, por exemplo, tá? Bom, o trapézio, ele tem uma base maior, ele tem uma base menor, e é claro que nós podemos calcular a altura entre essas bases, a distância entre essas bases, não é? Pois a área do trapézio é dada em função desses parâmetros, da base maior, da base menor e da altura. Que jeito? Bom, a área é o seguinte, primeiro nós fazemos o seguinte, nós somamos o valor das bases, base maior mais base menor, tá bom? Calculado isso, a gente multiplica pela altura e divide por 2. Portanto, a área do trapézio, base maior mais base menor, primeiro faz essa soma, depois multiplica pela altura e por fim divide por 2. Vamos fazer um exemplo aí para a gente entender um pouquinho de um desses conceitos, pelo menos, que a gente fez aí. Olha para esse exercício aqui que apareceu na PUC do Rio de Janeiro, vestibular da PUC uma vez. Tem um retângulo aqui nessa figura, um retângulo maior fora aqui, e dentro foi feito um retângulo menorzinho, tá vendo? Esse retângulo maior de fora, o exercício fala que tem área 120 metros quadrados, tá bom? Esse retângulo menor, ele falou que o comprimento aqui da base é 8 metros e a altura é 6 metros. E esse retângulo, ele está a uma distância x de cada lado do retângulo maior, tá certo? E aí a pergunta natural é, qual é o valor de x? Quanto vale o x? Essa é a pergunta da PUC. Quanto tem que ser o valor de x para que a área desse grandão seja 120 metros quadrados e dentro desse desenho? Tá bom? Bom, claro que você vai concordar comigo uma coisa. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo, ela é base vezes altura, não é?
Qual que é a base deste retângulo? Olha só. Esse pedacinho aqui, equivalente a esse lado do retângulo menor, é 8, não é? Tem x aqui de cada lado, portanto, aqui tem comprimento 8 mais 2x, tá ok? E a altura? Bom, a altura desse retângulo tem de novo 6, correspondente a esse retângulozinho menor, x aqui, 6 mais 2x. Portanto, a área desse retângulo, da forma como foi dada, é 8 mais 2x vezes 6 mais 2x. Essa área tem que dar 120, porque foi a informação que o exercício nos deu, que isso aqui tem que valer 120. Tá ok? Isso daqui é um produto de duas expressões, de duas somas, nós temos que aplicar a distributiva, não é? 8 vezes 6 dá 48, 8 vezes 2x dá 16x, 2x vezes 6 dá 12x, e aqui 2x vezes 2x dá 4x quadrado, isso é igual a 120. Joga tudo para o mesmo lado, a gente fica com 4x quadrado, 16x mais 18x dá 28x, e aí eu vou jogar o 120 para cá negativo, vai somar com esse 48, fica menos 72 igual a zero. É uma equação de segundo grau para ser resolvida, né? Então a gente tem que aplicar delta e Bhaskara. Antes de fazer isso, só para facilitar a nossa conta, todo mundo pode perceber que todos os termos, todos os números que apareceram nessa equação são múltiplos de 4. Então, só para facilitar a nossa conta, eu vou dividir todo mundo por 4, tá bom? Fica x quadrado mais 7x menos 18 igual a zero. Bom, olha só, agora a gente obteve essa equação de segundo grau, dividindo por 4 obtemos essa equação de segundo grau, agora basta resolver essa equação de segundo grau para encontrar o x que a gente está procurando, tá ok? Essa equação de segundo grau aqui, tem que achar o delta, né? Delta, que é b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, que é menos 18, lembra lá, né, de equação de segundo grau. 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1 vezes menos 18 dá mais 72, 49 mais 72 dá 121, tá bom? Como é que faz para achar o x mesmo? O x é menos b, menos 7, mais ou menos raiz de 121, que é o delta, sobre 2 vezes 1, o 1 é o a, né? Então, fica menos 7 mais ou menos 11 dividido por 2. Menos 7 mais 11 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, o x pode ser 2, ok? Por outro lado, menos 7 menos 11 dividido por 2 dá menos 9. O x pode ser menos 9. X menos 9 satisfaz essa equação. Porém, não faz sentido que o x seja menos 9 nesse desenho, né? Como que pode estar uma distância menos 9 de um lado do retângulo? Não faz sentido essa resposta. Portanto, a resposta é x igual a 2. Esse retângulo de dentro está a 2 metros dos lados do retângulo.